Olá, irmãos e amigos, graça e paz, que Deus os abençoe. Estamos aqui para compartilhar com os amados o estudo dessa semana na Igreja Batista Central. E como nós estamos já há alguns dias estudando o livro de Êxodo, então nós vamos estar falando um pouco hoje sobre este livro. Eu vou ler capítulo 6, verso 8, quando nos diz assim: Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Bom, esse segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, e essa palavra quer dizer, ou significa saída ou libertação. E então a gente pode pensar, e essa proposta nesse momento, em pensar sobre a nossa saída ou sobre a nossa libertação desse mundo, desse estilo de vida que para muitos, em especial nesses dias em que estamos vivendo, tem sido pesaroso, tem sido uma vida dura, difícil. E nós sabemos que na Bíblia, e em especial nessa passagem, nesse livro, essa palavra mundo, Egito, ela quer dizer ou se refere exatamente a esse tipo de vida, ou a vida nossa nessa terra. E portanto, a palavra saída, como eu disse, a libertação, ela se refere à nossa saída desse mundo, ou seja, a nossa libertação desse sistema, desse padrão de vida. Então, para isso, nós vamos pensar nessa vida, nesse tempo que passamos desse mundo, como uma viagem. Uma viagem, nesse caso, de volta à nossa pátria, à nossa terra. Eu diria que a vida é uma viagem de volta ao lar paterno. E não uma partida ao desconhecido. Nós sabemos que há muitas pessoas que têm muito pavor, têm muito medo da partida, para ser mais claro, da morte, por não saber, por ter muita dúvida de como será, para onde está indo. Nós, porém, como 2 Pedro nos deixa muito claro, aguardamos novo céu e nova terra, ou seja, um novo local. Então nós temos plena convicção de que para onde nós estamos indo. Então, meus amados, nesse livro, vou fazer aqui uma espécie de um resumo do livro. Nós vamos ficar atentos especificamente a esse texto que eu li, capítulo 6, verso 8. Mas pensando nesse tema, como a vida sendo uma viagem, eu gostaria de que nós pudéssemos, primeiro, saber que nessa viagem nós não estamos sozinhos. E aí a gente pode pensar numa viagem mesmo, né? Uma excursão, um passeio com a família, com a igreja, com amigos. Ou seja, há um grupo de pessoas, há muitas pessoas que estão junto conosco nesta viagem. Mas, acima de tudo, eu gostaria de destacar alguns pontos que nós precisamos estar muito certos, ter muita clareza do que tudo isso significa. E o primeiro ponto, pensando então nessa vida como uma viagem, e uma viagem de volta ao lar, ou seja, sabendo para onde estamos indo, nós precisamos nos lembrar o porquê dessa partida. Ou seja, qual o motivo de nós termos que partir? E então nós olhamos para esse livro no capítulo 1 de Êxodo, verso 11, nos diz assim: Por isso colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés.
Meus amados, nós sabemos que nesse modelo de vida, nesse padrão de vida que temos nesse mundo, nós sofremos muito. Nós somos realmente como escravos de todo esse sistema. E esse senhor chamado mundo e mundo moderno, ele tende a nos oprimir cada vez mais. Ou seja, o mundo oprime. E essa opressão, ela tende a cada vez ser maior, porque o mundo requer resultados concernentes às coisas deste mundo. E aí nós poderíamos pensar então que assim como esse mundo não tem limites para essa opressão, ele vai procurar muitas vezes também amargurar ou tornar amarga essa nossa vida ou esse tempo de peregrinação que passamos por aqui. E o mundo faz isso com muita frequência. Observando ainda esse capítulo 1, o verso 14, está escrito assim: e assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo. Enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. Quem eram esses que estavam sendo forçados a fazer esse tipo de trabalho? Nossos irmãos israelitas, aqueles que eram peregrinos ali naquela terra estranha, aqueles que eram e haviam se tornado escravos dos egípcios. Então, o motivo dessa partida, esse primeiro ponto, é exatamente essa razão de sermos escravos. Então não podemos ficar para sempre nesta vida, nesse mundo. Se somos escravos, desejamos partir e partir logo, o quanto antes. Mas esse mundo, como eu disse, ele é cruel, ele é um senhor mau e para ele não há limites. Então esse mundo, ele oprime, ele procura com todos os meios lícitos e ilícitos a tornar a vida dos seus escravos cada vez mais amarga. Mas esse mundo, ele também chega ao ponto de matar, literalmente. Ele não tem escrúpulos nenhum. E isso nós podemos observar ainda no capítulo 1, verso 16, quando então o faraó dá uma ordem e ele diz: quando ajudardes as hebreias, ou seja, as mulheres dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, no parto, e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. Olha a que ponto esse mundo chegou naquela época e ainda hoje, em muitos momentos, age assim. Então esse mundo que nos escraviza, ele nos oprime, ele nos torna a nossa vida amarga e ele chega ao ponto até mesmo de matar, literalmente. Aqui Faraó dá uma ordem para que todo bebê que nascesse, ainda ali nas primeiras horas de vida, ele tivesse a sua vida interrompida, sendo sacrificado, vamos dizer assim, ali pelas parteiras. E no verso 22 desse capítulo 1 ainda, está escrito assim: então o Faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Isso aconteceu porque as parteiras disseram para Faraó: olha, não tem como a gente sacrificar, matar os meninos logo quando eles nascem, porque as mulheres hebreias são muito fortes. Na verdade, elas temiam a Deus e por essa razão não cumpriram aquela ordem de Faraó. E por isso Faraó então manda que lançasse ou jogasse no rio todos os meninos. A história continua e nós sabemos aí a sequência onde isso vai dar. Mas perceba então que esses são alguns dos motivos
por que precisamos partir? Por que precisamos então fazer essa viagem de volta ao nosso lar, à nossa casa paterna? E esse processo do êxodo, esse processo da libertação, ele nos faz lembrar também, e nós precisamos saber disso com muita clareza, assim como sabemos os motivos dessa partida. Todo cristão, todo crente precisa saber que durante essa peregrinação encontraremos dificuldades, assim como nossos irmãos encontraram lá naquele período da história, saindo do Egito ali. E algumas dessas dificuldades está narrada aqui no livro de Êxodo, e eu gostaria de ler alguns versos também com os amados. A primeira dificuldade, ou uma das dificuldades que os nossos irmãos encontraram e tiveram que conviver naquele momento, foi a presença de estranhos no meio deles. Então nós temos no capítulo 12, verso 38, essa narrativa, quando diz assim: também subiu com eles uma grande mistura de pessoas e uma grande quantidade de gado em rebanho e manadas. O destaque aqui é que Moisés escreveu esse livro, ele traz para nós essa narrativa de que subiu, ou seja, também saiu do Egito, no meio dos israelitas, muitas outras pessoas que não eram israelitas, que estavam também fugindo do Egito, que estavam também nessa tentativa de abandonar aquele padrão de vida, poderíamos dizer assim. Então, olhando para essa realidade, nós podemos observar o que acontece também hoje no nosso meio, como igreja, como povo de Deus. É muito comum ouvirmos de alguns cristãos que a igreja está muito misturada, tem muita gente que não é crente, que não é dos nossos, mas isso também é muito comum e foi comum nesse período. E nós podemos entender, ainda que vamos fazer algumas aplicações depois, mas isso é explicado em toda a Bíblia, ou na sequência da narrativa, de que Jesus vai fazer essa ilustração lá no Novo Testamento, quando ele usou aquela passagem, aquela parábola do joio e do trigo. Então ele diz que deveria crescer junto ali o joio e o trigo. Então, meus amados, as dificuldades no caminho, nessa caminhada, nesse êxodo, nesse processo de libertação, vai ser a presença de estranhos, vai ser a presença de pessoas que não fazem parte do povo de Deus, mas que estarão conosco ali, estarão viajando conosco, poderíamos dizer assim. E a próxima dificuldade, ou uma das verdades também que nós precisamos saber, é quem é o nosso guia. Quem que conduz esse povo para essa caminhada? E aí uma pergunta que vem, nós sabemos que aqui Deus está usando Moisés, mas olhando para o contexto geral, nós vamos perceber que Deus, esse guia desse povo, ele não escolhe o caminho mais curto, mas escolhe o caminho mais longo. E há uma razão, é claro, para isso. Então o nosso guia nos leva ao caminho mais longo. Por que ele faz isso? Porque ele nos conhece, ele conhece o seu povo. Observe então no capítulo 13, verso 17, quando assim está escrito: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que caso enfrente guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. É maravilhoso entendermos e observarmos isso, que como Deus nos conhece, sabe o que passa no nosso coração, na nossa mente, então Ele nos leva pelo caminho mais longo, para evitar um mal maior, poderíamos dizer assim. Podemos nos lembrar também e devemos saber que nesse caminho, ou seja, mais uma das dificuldades que vamos encontrar nesse caminho,
é a insatisfação por parte do povo. Ou seja, a insatisfação por uma grande parcela desse grupo que está conosco nesta viagem. Aqui Moisés sofre e sofreu muito com aqueles que reclamaram da água, e isso se tornou uma murmuração quase que generalizada, e possivelmente o texto vai nos dar esse entendimento de que esses que se juntaram a esses que estavam reclamando, insatisfeitos, essas reclamações começou exatamente por parte daquele grupo que não fazia parte dos hebreus que estavam ali no meio deles. Então veja bem que nessa caminhada, nessa viagem de volta, esses que estão no nosso meio, mas que não fazem parte dos nossos, ou do povo de Deus, do povo escolhido, eles tendem e têm feito isso, influenciar-nos ou levar o povo de Deus às reclamações exageradas, às reclamações ou à insatisfação generalizada. Então o povo reclamou da água, reclamou da falta de carne e reclamava de uma série de situações. E nós sabemos pela história que Deus, é claro, resolveu todas essas questões. Mas o ponto é que uma das dificuldades que nós temos encontrado, para ser mais claro, uma das dificuldades que os crentes têm encontrado em permanecerem, em perseverarem nessa caminhada, tem sido exatamente a influência desse povo estranho no nosso meio. São as muitas reclamações, são as insatisfações, são aqueles que não têm essa confiança, essa certeza nesse Deus, nesse guia, e por essa razão vivem dessa forma, reclamando e só reclamando. Mas um outro ponto que nós precisamos compreender e ter com muita clareza na nossa mente, que acabou se tornando uma dificuldade para muitos, e nós sabemos que não é essa a ideia, mas é aquele tema tão debatido nos nossos dias, chamado lei. Por que então Deus, por meio de Moisés, coloca, poderíamos dizer assim, diante do povo a sua lei? E para ser mais específico, os 10 mandamentos, assim como os demais preceitos. Nós sabemos que a lei, até por uma definição do dicionário aí, bíblico da Almeida, a lei, ela é nada mais do que a vontade de Deus revelada aos seres humanos em palavra. O seu propósito, ou seja, o propósito da lei, foi preparar o caminho para o Evangelho. Então nós devemos e podemos concordar com o apóstolo Paulo quando ele diz que a lei é boa, a lei é perfeita. Se não fosse a lei, eu não saberia o que é pecado. Se não fosse a lei, eu não entenderia o Evangelho. Mas o que muitos têm passado para a cabeça de boa parte desse grupo que está aí nessa peregrinação, nessa caminhada, nesse êxodo, nessa viagem de volta à casa paterna, é que a lei é má, é que a lei ela só veio para matar, e isso não é verdade. Nós temos então a partir do capítulo 19 aí de Êxodo, 19, 20, um pouquinho mais para frente, nós temos então ali Deus revelando ao povo, aos homens, ao seu povo, à nação escolhida, as suas leis morais, sociais, as leis religiosas, e tudo isso numa sequência muito clara para chegarmos na construção então do tabernáculo, para chegarmos então como funcionaria ali as reuniões, os cultos e tudo mais depois daquele período em que se estava vivendo na história. Então, meus irmãos, o livro de Êxodo, que faz parte do Pentateuco, do livro da lei, dos livros de Moisés, ele traz para nós, e é impressionante, a gente fica maravilhado ao lermos essas narrativas e percebermos como nós, a Igreja do Senhor, em nossos dias, em pleno século XXI, vive
exatamente como esse povo estava vivendo ao sair do Egito, ao começar esse processo de peregrinação rumo à Terra Prometida. E é o que nós estamos vivendo. Então, a vida é uma viagem de volta ao lar paterno, e não uma partida rumo ao desconhecido. O povo de Israel estava saindo do Egito depois de mais de 400 anos de uma vida de escravidão, onde eles estavam sendo oprimidos, onde eles estavam sendo levados a viver uma vida de amargura, uma vida amargurada, onde eles estavam sendo mortos para viverem novamente numa terra maravilhosa, uma terra boa, uma terra de fartura. Então todo esse processo, como eu disse, há as dificuldades naturais dessa viagem, há todo esse contexto de preparação para chegarmos ao ponto de termos então o tabernáculo, ou seja, o local ali representado da presença de Deus. Mas eu quero finalizar esse nosso momento de meditação e de estudo dessa palavra, fazendo algumas breves aplicações referindo-se a esse texto ou a esse livro, o livro de Êxodo. Nós poderíamos pensar então, para esses primeiros motivos, ou esse primeiro ponto, que são os motivos da nossa partida. Então nós sabemos que todo aquele, e Pedro vai falar sobre isso na sua segunda carta, todo aquele que é vencido por alguém ou por algo, ele se torna escravo desse que o venceu. E nós, ao olharmos para a história do povo de Deus, a história da igreja, inclusive as narrativas bíblicas, nós vamos perceber que jamais na história a igreja deixou ou viveu sem a opressão do inimigo. Mas também nós entendemos que jamais na história essa opressão, essa tentativa de amargurar a vida dos crentes, essa tentativa de matar, de exterminar os crentes, os judeus, ela jamais impediu o crescimento do povo de Deus. Assim como no Egito, o povo de Deus crescia e crescia ao ponto de assustar então as lideranças do Egito, na nossa história, até os nossos dias, as tentativas do inimigo para oprimir, para maltratar, para matar o povo de Deus têm sido frustradas. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Deus sabe cuidar dos seus. Então, ainda que nós vivamos hoje, isso é uma verdade, debaixo de opressão, debaixo de tentativas de exterminar os cristãos, ainda assim Deus continua guardando o seu povo. Todo obstáculo, uma segunda aplicação, todo obstáculo enfrentado pela igreja é vencido para a glória de Deus. Nós sabemos que esses nossos irmãos tiveram muitos obstáculos, mas em todos eles Deus foi glorificado, porque todos eles existiram e vieram a existir justamente para a glória de Deus. E como eu disse, nós temos um exemplo muito claro disso, quando Jesus fala a respeito do joio e do trigo, que ambos vão crescer juntos. Porém, nós sabemos que a presença do joio, ou seja, a presença desse povo estranho no meio do povo de Deus, ainda hoje serve para destacar, para mostrar o verdadeiro trigo, o verdadeiro judeu, o verdadeiro crente. Como diz Paulo aos Romanos, o judeu não é quem o é exteriormente, e sim interiormente. Então, meus irmãos, mesmo vivendo hoje em meio ou misturado com essas pessoas, com esses seres diferentes nos nossos dias, nós sabemos, nós temos certeza de que fazemos parte do povo de Deus. As provas, assim como aconteceram no Egito,
nessa peregrinação, na saída do Egito rumo à terra prometida, e eles tiveram muitas provas, não só provas à resistência física, mas provas também de fé. Essas provas ainda hoje servem ou têm como propósito nos moldar ou nos deixar a estatura perfeita de Cristo. E todos esses obstáculos também servem para revelar, para deixar muito claro para todos nós, assim como foi naquele período da história, que Deus, o Senhor, esse Senhor que é declarado aqui em Êxodo 6:8, Ele é o nosso provedor, é Ele quem cuida de nós. Como eu disse, a lei é boa, a lei é perfeita. Então tudo que Deus faz é bom. E eu quero terminar lendo, para encerrar essa nossa participação aqui, lendo Êxodo 14:20, versículo 20, quando está escrito assim: colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Meus irmãos, eu quando li esse texto pela primeira vez, é maravilhoso nós contemplarmos essas verdades. Deus, Ele sempre vai estar com o seu povo. Ele sempre vai estar iluminando o caminho do seu povo e ao mesmo tempo escurecendo o caminho dos ímpios. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus continue nos dando a graça de podermos estudar a sua palavra. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, fiquem todos na paz.